Bem, vamos continuar a nossa história da aula 20. Vamos começar por 21 de abril de 1993. Nessa data foi feito um plebiscito que é uma consulta popular, né? Plebiscito, uma consulta popular para definir a forma e sistema de governo. Para definir a forma e sistema de governo que deveria prevalecer no Brasil depois da Constituição de 88. 57% dos brasileiros aprovaram República Presidencialista. República Presidencialista. Portanto, foi aprovado a República Presidencialista. E em agosto, governo Itamar Franco corta 3 zeros. O governo Itamar Franco corta 3 zeros do Cruzeiro. Do Cruzeiro, que passa a ser Cruzeiro Real. Passa a ser Cruzeiro Real. Restabelece o reajuste automático mensal para os trabalhadores que ganham até 6 salários mínimos, todas as vezes que a inflação ultrapassar um certo nível. Portanto, vejam quem estava ganhando no governo de Itamar Franco. Quem não estava ganhando com o governo de Itamar Franco. Portanto, 17 de outubro, 17 de 10 de 93, PSDB indica Fernando Henrique Cardoso como candidato para presidente em 1994. Portanto, para a eleição de 1994, o PSDB indicaria Fernando Henrique Cardoso como candidato para presidente do Brasil. – 16 de dezembro de 93, STF confirma a sentença contra
Collor. Portanto, 16 de 12 de 93, o Supremo Tribunal Federal confirma a sentença contra Collor. Não poderá exercer cargos públicos até o ano 2000. Portanto, não poderá exercer até 2000. Collor não poderá exercer cargos públicos. 29 de dezembro de 93, Fundação Getúlio Vargas confirma inflação do Brasil. R$ 2.567,46. Recorde. Portanto, a inflação do Brasil chega a um recorde. Então vamos ao ano de 1994, onde o Brasil aposta tudo ou nada no Plano Real. Portanto, 1994, (7 de janeiro), o que acontece? PC Farias é condenado por sonegação. Portanto, dia 7 de 1 de 1994, PC Farias é condenado pelo crime de sonegação. 10 de fevereiro, a American Watch, Organização Americana de Direitos Humanos, anuncia que foram assassinados 5.644 crianças e adolescentes no Brasil, de 88 a 91. Portanto, 1º de julho, o governo lança o Plano Real. Plano Real. Novo plano de estabilização econômica. A moeda muda de cruzeiro real para real. Muda de cruzeiro real para real. Lembrando que o ministro da Economia era Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Daí a grande surpresa que poderemos ter na eleição de 1994. Em 3 de outubro de 1994, Fernando Henrique
Cardoso, FHC. Eleito presidente. Eleito presidente com 54,3% pelo PSDB, partido de esquerda, sobre Lula do PT, com 27%. Portanto, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente do Brasil. Isso em primeiro turno. Quer dizer, o Plano Real foi muito combatido, principalmente porque tornou-se um objeto de uma eleição. Em 12 de dezembro de 94, o STF absolve Collor e PC Farias por falta de provas. Portanto, sem as provas, não foram condenados. Então, 12 de dezembro de 94, o STF absolve Collor e PC Farias por falta de provas. Corrupção passiva. Portanto, eles não encontraram provas da corrupção passiva. Não encontraram as provas. Portanto, vamos ter um pequeno resumo do governo de Fernando Henrique Cardoso e continuaremos em outra aula os outros governos do Brasil. 1995, 1º de janeiro, Fernando Henrique assume. E a política do real continua no seu governo. A inflação de 1996 já chegava a casa. Inflação de 10% ao ano. Quer dizer, a estabilidade do país, que começou com o Plano Real, continuou até 1996. Em 1997, caiu para 4,8%. Em 1998, anote o fato, deflação no Brasil. Portanto, em 1998, deflação no Brasil, menos 1,79%. 1999,
segundo governo FHC. Lembrando que em outras aulas vamos aprofundar mais sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. O desemprego do Brasil, desemprego estava em 7,7% da população do Brasil no ano de 1999. Portanto, nas próximas aulas, vamos aprofundar os governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. A realização desses governos com certeza estarão presentes em questões de concursos. Terminamos uma parte da história presidencial e vamos voltar um pouco para as revoltas nativistas. Vamos tirar um pouquinho da aula para esse tema. Revoltas nativistas que aconteceram lá no Brasil colonial e que ficamos de reforçar sobre o assunto nesta aula. As revoltas nativistas, vamos estar reforço colonial. Foi um assunto que nós começamos lá na história colonial e nós citamos as revoltas, mas não aprofundamos. E agora vamos aprofundar nesses 20 minutos de aula. Vamos aprofundar sobre cada uma dessas revoltas nativistas, para que você possa entender. Visão geral. 2 tipos de protestos ocorreram no Brasil colônia no século XVII e início do século XVIII. Então, 17 e 18. O primeiro protesto caracterizou-se por levante de colonos que se sentiram prejudicados com as altas taxas de impostos cobrados pela coroa e com o monopólio exercido pela companhia mercantilistas. Esse levante não tinha caráter anticolonial e independentista. Foram movimentos isolados de pequena repercussão, como a Guerra dos Mascates, ou ainda insignificante e não comprovado episódio de aclamação do rei paulista Amado Bueno no ano de 1641. O outro tipo de protesto tinha característica fortemente anticolonial. Manifestou-se como rebeliões dos negros contra a escravidão e contra a opressão do branco colonialista. A mais famosa foi a de Palmares. Vamos começar pela revolta de Beckner. Revolta de Beckner. Foi uma rebelião de colonos do estado do Maranhão. Então vamos colocar MA Maranhão, que se estendia do Rio Grande do Norte até o Pará. Do Rio Grande do Norte até o Pará. Os colonos da região enfrentavam um constante problema de falta de mão de obra. A maioria dos escravos negros trazidos para o Brasil destinava-se à Bahia e a Pernambuco. Os colonos do Maranhão exploravam então um trabalho escravo indígena, mas os jesuítas, sob a liderança do padre Antônio Vieira, lutavam desde 1653 contra essa prática. Então,
Padre Antônio Vieira, em 1653, já lutava contra essa prática. Em 1661, os colonos se revoltaram e expulsaram os jesuítas. 1661, expulsão dos jesuítas. Prenderam Padre Antônio Vieira. Pouco menos de 20 anos depois, os jesuítas voltaram ao Maranhão com autorização régia de impedir a escravidão dos índios. O conflito entre colonos e jesuítas nasceu, aumentando a tensão na região. Os colonos protestavam também contra a presença da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Além de não cumprir seu objetivo inicial de fornecer escravos negros aos colonos, a companhia cobrava preços exorbitantes pelos produtos importados de que os colonos tinham necessidade. Crescia o ódio aos abusos da companhia. Em 1684, esse ódio explodiu na rebelião. Os irmãos Beckman, Manuel e Tomás, eram os grandes proprietários rurais que também se sentiam prejudicados pela ação da companhia. À frente de vários outros colonos descontentes dos irmãos Beckman, prenderam o jesuíta e o capitão Mó do Maranhão. Ao mesmo tempo, tomaram o depósito da companhia. Na Câmara Municipal, iniciaram, com o apoio da maioria dos proprietários, uma administração própria. Em maio de 1685, Portugal enviou um novo governador, que começou a atender parte das reivindicações de colonos. Serenados os ânimos, a coroa, a título de exemplo, prendeu alguns rebeldes. Enforcou 2 deles, um dos quais era Manuel Beckman. Portanto, vamos colocar a Revolta de Beckman no ano de 1684. Portanto, conflito de interesses, né? Os colonos contra a Companhia do Maranhão. E no final, o governo de Portugal resolveu a pendência, uma parte acordos, uma parte punição. Agora vamos citar a Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates. Olinda versus Recife. O conflito entre Olinda e Recife, ocorrido em 1710. Está relacionado com a perda de poder político dos senhores de engenho de Pernambuco. A economia açucareira da região estava em decadência, porque não conseguia competir com o açúcar das Antilhas, no Caribe, ao mesmo tempo que o eixo econômico da colônia se deslocava para a região da mineração. Recife havia se desenvolvido bastante desde o domínio holandês. Destacava-se com um dinâmico porto comercial dominado na sua maior parte por comerciantes portugueses. Esse mercado de portugueses passaram a reivindicar o direito de ter representante na Câmara de Homens Bons de Olinda, domínio exclusivo dos grandes senhores do engenho. Em 1703, os comerciantes ganharam esse direito e, ao mesmo tempo, estenderam suas reivindicações para que Recife fosse reconhecida como vila, tendo assim autonomia política em relação a Olinda. Esse pedido foi aceito em 1709. 1709, Recife se torna vila. O rei Dom João V concede o título de vila a Recife. Dom João V concede esse título de vila a Recife. Como os donos do poder em Olinda não queriam aceitar a nova condição de cidade vizinha, invadiram Recife e destruíram o Pelourinho, símbolo de sua autonomia. Os Mascates, como era conhecido
Os mercadores reagiram dando origem a sangrentos combates. Os conflitos se estenderam até 1711, quando a região foi pacificada com a vinda de autoridade da metrópole. Portanto, os mascates eram exatamente os portugueses de Recife. Então vamos agora para a Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas. Vamos descobrir quem eram os Emboabas. Portanto, os paulistas descobriram ouro na região de Minas Gerais. Começaram a reclamar a exclusividade do direito da exploração do metal. Portanto, os paulistas já ficaram revoltados que alguém estivesse tomando a área de ouro encontrada por eles. Portanto, considerava estrangeiro e invasou os portugueses, mestiços, índios, brancos e negros que chegavam na região. Como a região da mina fazia parte da capitania de São Vicente, a Câmara Municipal de São Paulo pediu ao rei em abril de 1700 o direito exclusivo sobre a região de Minas. Portanto, a Guerra de Emboabas ela vai acontecer. O clima começava a ficar tenso. Os paulistas se diferenciavam muito dos outros colonos. Sua língua não era o português, mas o tupi-guarani. Eram mais pobres, andavam vestidos de forma bastante simples, quase sempre descalços. Por essa razão, chamavam os outros colonos de Emboabas. Portanto, Emboabas eram os outros, né? Os outros eram os Emboabas. Emboabas, aqueles que andavam de botas. Os paulistas concentravam o rio entre os rios das Velhas e o rio das Mortes, na região de Vila Rica de Ouro Preto, liderados por Borba Gato, superintendente de Minas. Os Emboabas, liderados por Manuel Nunes Viana, mantiveram constante atrito com os paulistas por quase um ano. Portanto, Borba Gato era o líder dos paulistas. Borba Gato, líder paulista. Líder paulista. E Manuel Nunes Viana. Manuel Nunes Viana era o líder em Emboaba. Mantiveram constante atrito com os paulistas por quase um ano. O episódio mais famoso foi chamado de Capão da Traição. Capão da Traição. Capão da Traição, no qual vários paulistas foram massacrados. A pacificação só deu quando foi nomeado novo governador em janeiro de 1709. Que expulsou o líder Emboaba e atendeu algumas reivindicações dos paulistas, como de garantir os retornos que haviam sido da região. O governador Dom Antônio de Albuquerque Coelho determinou a proibição do uso de armas por negros, índios e mestiços. Portanto, Dom Antônio 1709. Dom Antônio Albuquerque Coelho era um governador. Além de garantir a proibição de armas, instituiu uma companhia de soldados para garantir a ordem. O conflito refletia a pouca organização administrativa em que se encontrava a região mineira. A partir daí, a coroa começou a esboçar os primeiros sistemas de administração e organização para explorar o ouro. Portanto, a história do Brasil é muito rica, cheia de detalhes que aos poucos vão sendo colocados.
muito importante que sejam colocadas. Agora vamos colocar a revolta de Felipe dos Santos. Revolta de Felipe dos Santos. Revolta de Felipe dos Santos, 1719. As casas de fundição mostraram-se o sistema mais eficiente para fiscalização e arrecadação de impostos, e por isso passaram a funcionar com mais intensidade depois de 1719, o que gerou violentos protestos. Um dos processos mais importantes dessa época foi de Felipe dos Santos, que se rebelou contra a extorsão da coroa. Por isso foi preso, executado e esquartejado em 1720. Portanto, 1720, o desfecho com a morte de Felipe dos Santos. Estabeleceu-se mais tarde uma taxa obrigatória de 100 arrobas. Uma taxa de 100 arrobas. Taxa de 100 arrobas, que era 1.500 quilos, 1.500 por ano. Era a taxa de exigência de ouro por ano. Caso não atingisse essa quantia, instituía-se o dia da derrama, isso é, confiscava-se o ouro e outras riquezas até alcançar a taxa estipulada. No mesmo ano que ocorreu a revolta de Felipe dos Santos, o governo português transformou Minas Gerais em capitania separada de São Paulo. Quer dizer, era uma só companhia desde 1710. Portanto, essas são as revoltas do período inicial da história do Brasil, as revoltas nativistas. Revoltas que aconteceram para amadurecer a independência do Brasil. Então, a partir dessas revoltas, podemos concluir que eram movimentos da libertação nacional. É um assunto que nós vamos estar explorando, né? Movimentos da libertação nacional. É outro assunto que também tínhamos guardado para aprofundamento. A administração do Marquês de Pombal. Portanto, em Portugal, o despotismo esclarecido foi marcado pela ascensão ao trono do rei José de 1750 a 1777. Portanto, rei José de 1750 até 1777. Que se serviu dos préstimos do Marquês de Pombal, iluminista português, que pretendia modernizar o Estado português, mantendo seu aspecto absolutista. Fundou a Companhia Vinícola
do Alto Douro, rompendo o monopólio inglês. Decretou a expulsão dos jesuítas, criou a Companhia de Comércio, esperando aumentar a produção geral da colônia, intensificou o tráfico de escravos e os impostos sobre a mineração, como a derrama. Em 1763, Pombal transferiu a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, buscando a aproximação com a região platina e com a região mineradora. E são detalhes muito importantes da nossa história, detalhes que vamos estar especificando. Importante a especificação desses detalhes para que possamos ter um domínio maior sobre a história do Brasil. A história do Brasil, que é contada até mesmo antes do descobrimento do Brasil, essa história nos é contada. Como foi que os portugueses chegaram, ao Brasil? Então vamos aprofundar um pouco sobre o nosso personagem aqui da história. Bem, o Marquês de Pombal, Marquês de Pombal, era iluminista, né? Iluminista português. Era iluminista português. Rompeu o monopólio inglês, né? Rompe o monopólio inglês. Rompe com o monopólio inglês. Expulsou jesuítas. A gente viu que os jesuítas eram contra a escravidão dos índios. Criou companhias de comércio esperando aumentar a produção geral da colônia. Intensificou o tráfico de escravos e impostos sobre mineração, como a derrama. 1773, mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, buscando a aproximação com a região platina e com a região mineradora. E aí nós vamos ver as principais rebeliões do período. São outros movimentos agora. Movimentos emancipacionistas. Então nós vamos aprofundar sobre determinado conteúdo que falamos em aulas passadas. Em Confidência Mineira.
Para superar o crescente déficit de suas finanças, Portugal impôs uma taxa mínima de 100 arrobas, 1.500 kg de ouro, que deveriam ser arrecadados a cada ano. Com o esgotamento das minas, isso se tornava impossível. Em 1781 foram arrecadados 81 arrobas, equivalente a 1.215 quilos. Para completar a parte faltante, os portugueses recorreram à derrama, que era o confisco à força do restante. Quer dizer, a derrama era o confisco de tudo. Se você não atingiu, então todos os bens eram executados na derrama. Além do confisco sobre o ouro, Portugal aumentou o imposto sobre as mercadorias e o Brasil era obrigado a comprar da metrópole. Para isso, as revoltas e protestos aumentavam cada ano na colônia. E as autoridades portuguesas reprimiam com violência qualquer questionamento de sua autoridade. Portanto, vamos colocar algumas ideias. Os interesses de cada um sobre a história. Nas 3 categorias de apoio do levante, ativistas, ideólogos e conspiradores movidos por interesse financeiro, esses últimos eram que de muitos modos exerciam uma influência maior. Eram todos contratantes, fiadores do contratante, ou como Vicente de Mota e Marcel, homens cujo destino se ligava ao dos primeiros. Alguns dos magnatas da Inconfidência. José de Alvarenga Peixoto vivia em 1788 uma situação crítica, com uma ação pendente na Junta do Comércio de Lisboa, cobrando-lhe 11.193.507 réis que devia a um certo Dionésio Chevalier. Estava endividado também com João Rodrigues de Macedo, que lhe emprestava dinheiro desde os tempos de Coimbra. José da Silva de Oliveira Rolim pesava sobre esse padre de Teju, com a face marcada por uma fina cicatriz, uma ordem de banimento expedida em Lisboa. Carlos Correia de Toledo de Melo, vigário de São José, era um rico proprietário de terra com grande lavoura e trabalho de mineração, sendo senhor de numerosos escravos na comarca de Rio das Mortes. Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante do regimento dos Dragões de Minas Gerais, a quem Melo acusava de ser parcialmente responsável pelo calamitoso estado da fazenda de Minas. Joaquim Silvério do Rei denunciou a conspiração ao Visconde Barbacena em troca do perdão de suas dívidas. Ele e João Rodrigues de Macedo eram os mais notórios devedores da fazenda. O impacto das instituições de mero gasto minimizam. O ministro de Ultramar da Maria já tinha alcançado suas casas. Em outubro de 1788, a junta da fazenda determinaram o confisco da herança de um dos avalistas de Macedo em seu contrato de dízimos. José Álvares Marcel, com 27 anos, em 1788, filho do capitão Mó de Vila Rica, era o mais jovem e confidente, totalmente dependente do pai. Domingos de Abreu Vieira. Parece evidente que esse velho e respeitável negociante português se envolveu na conspiração, só porque lhe proporcionaram o meio de eliminar suas dívidas. José Aires Gomes era fiador de João Rodrigues de Macedo, em seu contrato de dízimo feito em 1777. E 10 anos depois ainda representava uma dívida de mais de 280 contos de réis. As ideias francesas e os conspiradores. Essas ideias francesas e os conspiradores é que vamos chegar à Inconfidência Mineira. Em nossa próxima aula estaremos falando sobre as ideias francesas e os conspiradores, sobre a conspiração, sobre a denúncia, a repressão e devassa,
Depois estaremos com a revolta dos alfaiates na Conjuração Baiana. Depois o levante de 1798, para finalmente terminarmos uma parte da história. Depois continuarmos com os presidentes do Brasil. Portanto, é esse nosso roteiro de aulas. E vamos continuar na próxima aula.